Olá, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos em nome do Senhor para mais uma transmissão. Que bom que você está aí conosco. Alguns irmãos estão chegando, estão se conectando. Que bom nós podemos estarmos celebrando ao Senhor mais uma vez. Grande alegria poder estar com os amados irmãos e numa data que para alguns irmãos aí ainda é bastante celebrada, é motivo de reunir a família, de fazer um almoço, mais amanhã, né, no domingo. Mas esses dias aí, onde estamos em casa, alguns devido ao feriado, outros porque estamos obrigados a estar em casa, mas enfim, o bom é que estamos reunidos mais uma vez, em nome do Senhor, para juntos celebrarmos ao Senhor, cultuarmos a Ele. Nesse final de semana que o mundo festeja a Páscoa, fala de Páscoa, fala de Jesus, mas será que falar de Páscoa e falar de Jesus implica em ser a mesma coisa, hein? Será que a gente consegue falar da mesma coisa, falando de Páscoa e falando de Jesus? Nesse mundo de hoje, onde a gente fala de Páscoa e fala de tantas outras coisas, como ovo de Páscoa, fala de compra, fala de tantas coisas e a gente às vezes esquece um pouco de falar daquele que é o verdadeiro motivo da nossa Páscoa. Aquele, aliás, que é a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Então eu gostaria de hoje iniciar aí uma pequena série de mensagens intitulado Jesus, a nossa Páscoa. Porque a gente fala muito de Páscoa, a gente fala muito de muitas coisas e a gente esquece às vezes até de termos o verdadeiro entendimento sobre o que é a Páscoa, qual o significado da Páscoa, o que representa a Páscoa para os cristãos. E aí eu gostaria de, nesses 3 dias, hoje à noite, amanhã pela manhã, às 9 horas, e à noite, a partir das 18 horas, nós estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor em breve reflexões sobre Páscoa, sobre morte e sobre ressurreição de Cristo. Então eu quero lhe convidar a estar junto conosco nesses 3 dias aí. Olha aí, alguns amados irmãos entrando, estou vendo aqui tem Gileade hoje, eu não sei de qual é a Gileade, mas a Bárbara e Sandro entrou, algumas pessoas que a gente não consegue ver o nome porque colocam outros apelidos aí, estão juntos, mas que bom que nós estamos aí com os amados irmãos. Mas deixa eu lhe dar o aviso novamente para você que está entrando agora, que não perca e comece já aí a se agendar. Cicinha, um grande abraço, minha querida, um abraço por meu amigo Luiz, Deus abençoe meu irmão, Robson, Iverinha, Deus abençoe vocês, Francisco, Deus abençoe meu querido, Cassiano, a paz meu irmão, Deus lhe abençoe, seja contigo. Bom, agenda aí. Hoje é a primeira mensagem da série intitulada Jesus, a nossa Páscoa. Amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa segunda mensagem, Jesus, a nossa Páscoa, e à noite nós teremos a nossa terceira mensagem, às 18 horas. Então, começa hoje, amanhã pela manhã. Amanhã nós estamos com uma parceria aí com o Cariri Garden Shopping. Estaremos transmitindo ao vivo, simultaneamente, tanto aqui para os amados irmãos, quanto numa live em conjunto com o Cariri Garden Shopping. Então, vocês são nossos convidados para estarem conosco nesses momentos, para adorarmos ao Senhor. Nesses dias aí que a gente tem celebrado a Páscoa, a quantidade de, às vezes, e-mail ou de mensagens que eu recebo aqui, se celebramos ou não a Páscoa, sempre acontece isso. Tem um vídeo aí que deve estar sendo publicado entre hoje e amanhã, e eu vou explicar melhor os detalhes da Páscoa, como é que era a Páscoa. Então, acessa o nosso canal e você vai ver lá os detalhes do significado real da Páscoa. Hoje eu não quero trazer, nesse momento, um estudo sobre Páscoa, mas uma visão, uma reflexão sobre os acontecimentos lá no Getsemane, que antecederam a morte de Jesus,
que vieram culminar na sua morte e na sua ressurreição. Então eu queria que você já fosse abrindo aí a sua Bíblia e permanecesse com ela aberta. Vamos tentar navegar um pouco aí em algumas passagens bíblicas para que os amados irmãos possam estar verificando. Marque aí a sua Bíblia e permaneça com ela aberta. O texto que nós vamos ler é Lucas, capítulo 22, os versículos de 39 ao 46. Esse é o texto básico a qual vou conduzir a mensagem hoje à noite. Mas esses textos estão também descritos, essa passagem também está descrita nos evangelhos de Mateus, capítulo 26, os versículos 36 a 46. Lá em Marcos, capítulo 4, do 32 ao 42. E em João, entre os capítulos 13 e o capítulo 18. São essas as mesmas passagens que fazem referência ao que nós queremos tratar aqui, é Jesus no Getsemane. Então, acompanhe comigo, em nome de Jesus, a nossa breve reflexão de hoje, porque o texto bíblico diz o seguinte, Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 ao 42, diz o seguinte: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando no lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo pela tristeza. Porque estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Os evangelhos registram que logo após a ceia do Senhor, a ceia da Páscoa que Cristo celebrou com os seus discípulos, ele agora sai da ceia, sai daquela cerimônia, junto com seus discípulos, e foi com eles para um local chamado Monte das Oliveiras. E entrou ali no jardim. Esse jardim chamava-se Getsemane. Getsemane significa nada mais que a prensa do azeite. Foi nesse local, era exatamente nesse local, onde azeitonas eram prensadas, eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa agonia. Enquanto o primeiro Adão padeceu em um paraíso, em um jardim, o segundo Adão reconquista o paraíso em outro jardim. Após a ceia, Jesus agora retira-se para esse local e João nos informa que Jesus saiu do cenáculo e foi para o jardim não com a intenção de fugir, mas foi para o jardim para um enfrentamento. Jesus saiu para não se esconder, mas para se preparar para tudo que viria logo após. Não foi para o jardim para se distanciar da cruz, mas foi ao jardim se aproximando cada vez mais da cruz. Lucas, capítulo 22, versículo 39, diz que Jesus tinha o costume de ir ao jardim das oliveiras. O local aonde outrora seria um retiro de paz, de tranquilidade, de comunhão com Deus, o nosso pecado transformou aquele local em aflição e dor. O local aonde muitas vezes foi de alegria, agora se tornava um local de maior aflição para Jesus. Poucos foram aqueles que participaram das aflições lá no Getsemane. A multidão que o seguia
dias antes, quando Jesus entrara em Jerusalém e cantavam, glorificando a Deus, hosana nas alturas, ora vem, Senhor, aquela mesma multidão que o glorificava, que o aplaudia, que cantavam, que celebravam com ele quando ele entrava em Jerusalém, agora não estava mais com ele lá no jardim, lá no Getsêmani. Poucas pessoas tiveram o privilégio de acompanhá-lo nesse momento. Apenas 11 discípulos. 11 pessoas acompanharam Jesus até aquele momento no Getsêmani. Como um costume seria de oração, mas nesse dia específico, apenas 11 deles o seguiam. Desses 11 homens, 8 deles tiveram de ficar a uma maior distância. 3 desses homens seguiam Jesus a mais perto. Esses 3 homens foram se aproximando de Jesus a uma certa distância. Diz a Bíblia, uma distância de um arremesso de uma pedra. Mas entenda bem que no momento mais difícil, mais crucial da vida de Jesus, lá no Getsêmani, aonde estava aquela multidão que o adorava, aonde estava aquela multidão que o seguia, que aplaudia, que queria ver milagres, aonde estava aquela multidão que o recebia com festa na entrada em Jerusalém. Aquela multidão estava agora preocupada com a festa da Páscoa, com todos os preparativos, porque esse era o momento da Páscoa. A palavra de Deus, a lei mosaica, já advertia os judeus que no 14º dia do mês de Nissan deveria se fazer a festa da Páscoa. E exatamente nesse período aqui era que estavam sendo celebrado a Páscoa. Jesus se reuniu com seus discípulos na Santa Ceia para celebrar a Páscoa, para fazer acontecer a Páscoa judaica. E depois disso é que ele se retira para o Getsêmani. E todas as pessoas que o aplaudiam agora estavam preocupadas única e exclusivamente em celebrar a Páscoa, esquecendo o Cordeiro Pascal. Essas pessoas, essa multidão, talvez represente muito de nós nos dias de hoje. Muitos de nós que têm uma preocupação com a religiosidade, têm uma preocupação exagerada com toda a festividade, têm uma preocupação com o templo, têm uma preocupação comportamental, têm uma preocupação demasiada com muitas coisas, mas assim como aquela multidão, muitos nos dias de hoje têm esquecido do verdadeiro motivo da Páscoa. O nosso Cordeiro Pascual continua sendo esquecido. Nós temos deixado de lado a comunhão com o Pai, a comunhão com Jesus. Entenda que naquele dia que Jesus se retirou para o momento mais difícil da sua vida, a multidão que aplaudia não estava com ele, porque essa multidão estava buscando apenas milagres, estava buscando apenas a satisfação, uma adoração distante do Senhor, sem a comunhão, sem a aproximação com Jesus. De daquelas pessoas que estavam presentes no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, apenas 11 homens estavam com Jesus naquele dia e puderam ter o privilégio de entrar com Jesus no Getsêmani. Dessas pessoas que entraram, os 11 que entraram, 3 vão um pouco mais distante. Pedro, Tiago e João são a representação dos pequenos ou poucos homens e mulheres santas de Deus, que têm buscado uma vida de comunhão, de adoração, e têm buscado a todo custo, com todas as suas falhas, com seus deméritos, com tudo aquilo que significa ser humano, ainda assim têm buscado a Cristo, têm buscado ao Cordeiro Pascual, têm buscado ao Senhor com todas as suas forças, com todas as suas vontades. Eram exatamente esses 3 homens que se aproximaram mais de Jesus no momento mais difícil. Era exatamente esses 3 homens que permaneciam com Jesus. Há exemplo do que aconteceu em outros momentos. Por exemplo, eram apenas esses 3 homens que tiveram com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Eram apenas os mesmos 3 homens que estavam com Jesus na ressurreição lá na casa de Lázaro. E agora são os mesmos 3 homens que entram com Jesus e vão até um mais avante com ele lá no Getsêmani. Eles tiveram ali a intimidade de Jesus
de estar presente em sua angústia, mas eles ainda assim não puderam participar, não puderam se aproximar próximo, muito próximo de Jesus. Eles deveriam ficar a uma distância. Isso porque Jesus deveria participar desse momento sozinho. Sozinho, Jesus deveria passar por aquilo que o aguardava. Como não é possível, nem para mim, nem para nenhum outro crente, por mais intimidade, santo ou conhecedor que a pessoa seja, não é possível nós descrevermos ou entendermos tudo aquilo que passou lá no Getsemane e tudo aquilo que Jesus suportou na prensa de azeite. Espero que o próprio Senhor Jesus, nesse momento, possa nos conceder o acesso ao conhecimento e tudo o que aconteceu lá no Getsemane. Por isso eu quero convidar você a, nesse momento, entrarmos no jardim do Senhor para conhecermos um pouco mais a agonia, o amor de Cristo por nós. Mas preciso lhe advertir que o local que você está entrando é terra santa. Por isso, tira as sandálias dos seus pés. O local que você está é santo. E nesse momento eu quero convidar você a orarmos ao Senhor, porque só o Senhor pode nos conduzir e nos dar o ensinamento necessário para que nós possamos ter a compreensão de tudo aquilo que foi vivido naquele dia e de tudo aquilo que nós podemos aprender ainda hoje com o Senhor Jesus, com a passagem do Getsemane. Portanto, convido você nesse momento, curva aí a sua cabeça e ora comigo, em nome de Jesus. Querido Deus, santo e eterno, Pai de amor, nós ao olharmos as Escrituras, ó Deus, nós não podemos imaginar todo o sofrimento, tudo aquilo que foi proporcionado ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor passou, tudo que nós podemos compreender é aquilo que por meio do Teu Espírito Santo o Senhor nos concede e nos instrui, mas nós queremos, ó Deus, muito mais de Ti, não só conhecer, ó Deus, ou saber todos os significados, mas ter intimidade com o Senhor. Por isso, nesse momento, através, ó Deus, do Teu Espírito Santo e da revelação da Tua Palavra, eu peço que o Senhor, ó Deus, nos dê essa liberdade de nós termos mais intimidade, mais contato e conhecimento de Ti, ó Deus. Então, revela-se a nós através da Palavra, ó Deus, revelada e através do Teu Espírito Santo. Nos conduz em um momento de aprendizado, de reflexão, ó Deus, e de profunda intimidade contigo. Assim, Deus, oramos e pela fé, ó Deus, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, quando nós observamos essas passagens, às vezes fica um pouco no vácuo quando nós fazemos aquelas leituras mais devocionais e não compreendemos muito ou não procuramos entender a comparação entre um texto e outro. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, a agonia de Jesus está registrada nas Escrituras, os 4 evangelhos. João, Marcos, Lucas, Mateus, ambos vão registrar a agonia de Jesus. Lá em João, capítulo 12, por exemplo, vai dizer que 4 dias antes da sua paixão, 4 dias antes de Jesus ser crucificado, ele já registra a angústia de Jesus, porque diz que ele já está angustiado com tudo aquilo que iria lhe acontecer. Mateus, capítulo 26, versículo 37, Lucas 22, 44, Marcos 14, 34, todos os evangelhos vão descrever a angústia de Jesus. A sua angústia é evidente. Isso por quê? Jesus sabia que a hora agendada nos céus havia chegado. E não havia plano B. Aquilo que havia sido determinado desde a eternidade, que iria acontecer, chegou. O dia determinado chegou. Aquele dia que havia sido agendado pelo próprio Deus Criador, havia chegado e não tinha mais um plano B, não existia possibilidade de alteração, não existia possibilidade de alterar. E Jesus havia se angustiado, porque Jesus compreendia que ele tinha vindo ao mundo com este único propósito. E esse dia, o dia do seu propósito, havia chegado. Em parte,
já que nós não conseguimos entender tudo, a sua alma se abate quando ele agora compreende plenamente o significado e as consequências do pecado. Jesus acabara de dizer aos seus discípulos quanto tempo ele esperou por aquele momento. Reúne os seus discípulos, faz a ceia, parte o pão, ali inaugura a nova aliança no seu sangue, sai daquele momento, sai daquela celebração e se dirige agora ao local de costume, ao jardim, ao Getsemane. E ali deixa alguns discípulos separados em um número de 8 e um número de 3, fica um pouco a sós, um pouco mais à frente. E o texto bíblico começa a dizer que ele estava angustiado, como aquele homem que acabara de dizer que muito esperou por aquele momento, com alegria. Como que ele poderia então estar angustiado se aquele local onde ele estava presente, o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, era um local onde ele costumeiramente ia para fazer a sua oração, para ter comunhão com Deus? Por que então naquele momento que ele estava tão angustiado? Meu amado, você precisa perceber isso agora, porque Jesus agora tem conhecimento pleno, humano, de todas as consequências do pecado. O pecado nos traz morte. O texto bíblico nos diz que o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação total e definitiva de Deus. O próprio Senhor Jesus agora estava experimentando a consequência do pecado. Aquele que não pecou, se fez pecado por amor a mim e a você, agora sentia também as consequências desse pecado. A primeira consequência que ele toma conhecimento e ele percebe em si mesmo é um afastamento agora do Deus que não tolera pecado. Aquele homem agora sentiu na sua pele o afastamento de Deus, porque ele sente o Senhor afastando-se dele e retirando-se dele. Ele sente dor, solidão e tudo aquilo que uma mente humana poderia prever. Ele sabia do que estava prestes a acontecer com ele, ele seria ali servido de escárnio público, ele passaria por dor, por vergonha, por humilhação, seria crucificado, seria açoitado, estaria em julgamento. As pessoas que outrora se alegraram com ele, agora o acusavam. As pessoas que celebravam com ele, agora que preferiam que livrassem um ladrão do que a próprio Senhor Jesus. E tudo isso ele tinha conhecimento. Portanto, aquele homem tem tudo isso na mente. E fora as suas questões mentais, faculdades humanas, ainda existe o conhecimento que ele, como Deus, havia sobre tudo que estava para acontecer. Então ele sabia de tudo aquilo que ele estava passando e de tudo aquilo que deveria passar. Ele foi feito pecado por mim e por você. Agora ele experimentara toda dor, solidão, a ver a morte chegando. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. É o que diz lá em Isaías 53, 6. Ele teve que suportar a ira divina, algo que nós não poderíamos suportar. Quando o batismo, Jesus entra para ser batizado nas águas do Rio Jordão, João Batista batiza Jesus. O texto bíblico diz que ali uma pomba desce sobre eles, os céus se abrem, e ali se escuta uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a qual me comprazo, a qual me alegro. Nesse momento, ao contrário da alegria dos céus, ao contrário dos céus se abrirem e ouvir dos altos céus uma proclamação de alegria, agora os céus olham para Jesus como um pecador, e ele é tratado como um homem pecador, e como pecador merece ser tratado. Os céus agora se fecham, Jesus agora está só. Jesus se viu no lugar do culpado, viu a ira de Deus e não podia recuar.
ele sabia de tudo aquilo que estava acontecendo, ele sabia de tudo aquilo descrito nas Sagradas Escrituras, ainda que não estavam escritos naquele momento, mas ele sabia do futuro que deveria vir sobre todos aqueles que eram pecadores. E ele agora traz sobre si toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que é relatado hoje em Apocalipse. Jesus sentiu naquele momento por estar no lugar do pecador. Jesus se viu no lugar do culpado e viu a ira de Deus. E ele não podia recuar, pois havia aceitado voluntariamente aquele lugar para salvar a todos nós, salvar a mim e salvar a você. Tudo isso vem da mente de Jesus, então ele se angustia de tudo que sofreu. A dor foi saber que a presença, a maior dor foi saber que a presença de Deus foi retirada dele. Deus agora o deixara para ele estar só naquele momento, porque Deus o faz culpado por nós. O consolo que outras vezes estava com ele, naquele local, agora lhe foi retirado. Foi no Getsêmani, a última batalha corpo a corpo contra o inferno. Nenhum sofrimento é desconhecido para ele, entenda isso. Nós apenas corremos com cavalos. Ele teve que competir contra cavaleiros. Às vezes nós imaginamos que a nossa dor, que o nosso sofrimento é algo que o Senhor Jesus desconhece por ser Deus. Às vezes imaginamos e até culpamos a Deus, como pode um Deus permitir que isso ou aquilo aconteça, quando algo ruim nos acontece, quando algo que nós não gostaríamos nos acontece, quando algo que nós julgamos não merecedores nos acontece. Muitos de nós, o primeiro questionamento que nós fazemos é como Deus pode permitir que isso aconteça, como se Deus fosse alheio a toda dor e a todo sofrimento humano. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda dor e todo sofrimento humano, o Senhor Jesus padeceu. Ele sentiu toda dor, toda angústia, tudo aquilo que nós podemos padecer, tudo que nós podemos sofrer, o Senhor Jesus sofreu. Ele conhece a nossa dor de perto. Nenhum sofrimento é desconhecido do Senhor Jesus. Agora, Jesus está literalmente só. Naquele momento onde ele se afasta dos seus discípulos, no momento em que ele começa a orar ao Senhor, entenda que naquele momento, que outrora era de alegria e comunhão com Deus, nesse momento Jesus estava sozinho. E no momento em que ele está só, a pessoa que chega para estar ao seu lado é o diabo para tentar acusá-lo e tentá-lo. Entenda que ele vai dizer isso aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. O Senhor Jesus, naquele momento agora, ele é tentado pelo diabo, e algumas possíveis ideias que o texto vai nos revelando, nós podemos encontrar, porque o Senhor Jesus, em sua oração, ele talvez tenha sido tentado pelo diabo em deixar o trabalho inacabado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O diabo não é contra Jesus. O diabo é contra o Cristo e este crucificado. Não é contra Jesus. Se Jesus tivesse saído daquele local, se Jesus não tivesse ido para a cruz, o diabo não teria nada contra Jesus. Mas o diabo, ou o que o texto bíblico vai nos dizer, ele é anticristo. Ele é contrário à figura de Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E a tentação do diabo agora contra Jesus é exatamente essa. Querendo dizer que ele está só, que ele não poderia suportar tudo aquilo, que não teria mais auxílio, que o Pai, que outrora se alegrou com ele, agora o deixa só. E o diabo o tenta oprimir, tenta oprimir a sua mente, o tenta de todas as formas, e nós vemos isso quando Jesus faz a sua oração, porque a oração de Jesus, ele diz o seguinte: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Jesus está dizendo: olha, o que depender de mim, não era isso que eu gostaria. Então, se é possível, afasta de mim este cálice.
O diabo, ainda tentando, talvez tenha dito: você não pode suportar tamanha dor. Você está sozinho, não há ninguém contigo. Mas podemos observar que por 3 vezes Jesus se dirige até os 3 amigos. Jesus vai até Pedro, Tiago e João, e o texto bíblico diz que ele repreende aquele homem. Chega para Pedro e diz: Pedro, você não consegue permanecer orando comigo 1 hora sequer? Jesus talvez estivesse precisando de um apoio, nem que seja humano naquele momento. Mas ele não encontra apoio ali dos seus amigos, dos seus discípulos. Os céus se cerram para ele e ele agora faz a oração ao Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Algumas coisas nós começamos a compreender aqui. Primeira, que não existe dor ou sofrimento que seja desconhecido. Segundo, é que nos momentos difíceis da nossa vida, aonde nós recorremos para buscar ajuda? É interessante que muitos de nós, nos dias de hoje, têm buscado ao Senhor Jesus, buscado oração, buscado às vezes apoio, orientação das igrejas em momentos difíceis. Quantas pessoas entram na igreja com diversos tipos de sofrimento e, ao alcançarem aquilo que desejam, esquecem do Senhor, esquecem de tudo aquilo que o Senhor fez por elas. Uma das grandes lições que nós aprendemos com o Senhor Jesus, nesse texto em especial, é que o texto de Lucas diz que, como era de costume, não era apenas um momento que Jesus estava ali angustiado, que ele recorreu àquele local para orar, para buscar a Deus, para buscar refúgio. Era um costume dele se dirigir até aquele local para orar intensamente ao Pai. Então a primeira coisa que nós entendemos, o que nós aprendemos com Jesus, é que nós precisamos desse local de refúgio. O texto bíblico também nos ensina que nós precisamos entrar no nosso quarto secreto e fazermos a oração a Deus. Não é num monte que nós vamos subir, que nós vamos buscar a Deus, que nós vamos receber respostas do Senhor, mas é no momento em que nós nos inclinamos, que nós buscamos ao Senhor, que nós oramos a esse Deus, Ele sempre nos dará resposta. Agora observe comigo que nos textos que eu citei aqui, nos 4 evangelhos, eles se completam e vão dizendo e vão nos ensinando o seguinte, que Jesus ele volta para observar os seus discípulos, talvez nessa tentativa de verificar se tem alguém ali humano com ele, alguém que possa estar com ele naquele momento difícil, mas Jesus está só. Talvez naquele momento o inferno comece a celebrar, talvez naquele momento o diabo comece a festejar, porque ele vê aquele que foi enviado para agora pisar na cabeça da serpente, estando humilhado. O texto bíblico diz que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se curvou e colocou o rosto em terra. Então do seu rosto pingaram lágrimas, pingaram suor de sangue. Ele transpirou. A medicina vai dizer que quando isso acontece, embora seja muito difícil acontecer, é uma extrema angústia, depressão, dor e sofrimento que uma pessoa está passando. Toda dor humana, a mais forte possível, o Senhor Jesus suportou. E suportou sem poder voltar atrás. Ainda que tivesse o poder de negar, ainda que tivesse a solução para o seu problema, ele decidiu enfrentá-la. Lá em João 18, ele vai dizer, quando ele começa a falar, quando ele começa a expressar de que agora, João 12, desculpa, quando ele agora começa a expressar de que está angustiado, ele vai dizer: poderei eu negar a tudo aquilo que me espera? De forma nenhuma, foi para isso que eu vim. O Senhor Jesus, embora tivesse com toda dor, ele ainda assim, com todo sofrimento e ainda desamparado pelos céus, ele dobra os seus joelhos, se humilha. E o texto bíblico nos diz que ele, sendo Deus, não usurpou, não quis ser como Deus, antes se humilhou e se suportou, foi obediente até a morte e a morte de cruz. O Senhor Jesus ali dobra os seus joelhos, põe o rosto em terra, então faz uma oração humilde, sincera, apaixonada, mas de intimidade.
porque ele chama aquele que é o seu socorro, aquele que está próximo a ele, chama de Pai, como outras vezes. E ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Meus queridos, o Senhor Jesus não tinha intenção de desistir da cruz, porque ele olha agora para tudo aquilo que estava sofrendo, ele olha para tudo aquilo que espera o pecador, tudo aquilo que está acontecendo com ele, mas ao mesmo tempo em que ele sofre por estar ali no lugar do pecador, ao mesmo tempo ele tem um olhar de pai e olha também para aqueles homens que têm estado com ele. O texto bíblico vai dizer que o espírito estava pronto, mas a carne não. Então ele olha para aqueles homens, o quanto ainda precisam dele. E é por amor a eles, por amor a mim, por amor a você, que o Senhor Jesus suporta agora permanecer naquela cruz. Suporta agora tudo aquilo que ele estava prestes a lhe acontecer. E naquela oração, algo que eu acho tremendo é que diante daquela oração, diante de tanta dor e de sofrimento, mesmo o Senhor tendo se retirado dele, porque ele agora tinha sido feito pecado em nosso lugar, o Senhor manda um anjo, e esse anjo vai agora socorrê-lo, vai agora fortalecê-lo. O texto bíblico diz que veio um anjo para fortalecer ao Senhor Jesus. Meus queridos, eu olho para esse texto, em combinação com os textos que nós citamos aqui, eu fico quão maravilhado é o amor de um homem que foi humilhado, que passou por toda essa angústia de saber, de experimentar dor, sofrimento, solidão, foi desamparado. Esse mesmo homem curva-se diante de um Deus e diz: Deus, Pai, se for possível, afasta de mim tudo isso, passa de mim esse cálice. E a gente vê um Deus que o fortalece. Nós vemos um Jesus que por amor a mim e por amor a você se fortalece, não na presença de Deus, mas na promessa de Deus. Entenda, eu acabei de dizer, Deus havia o deixado no jardim, mas ele vai se apegar agora à promessa, a tudo aquilo que significava ser Deus, tudo aquilo que dizia as Escrituras acerca dele, tudo aquilo que estava sendo cumprido sobre ele. Então ele agora vai se apegar a tudo aquilo que Deus havia revelado sobre ele, e ele se levanta daquele local, mas ele não se levanta mais como aquele abatido, ele não se levanta mais como aquele ferido, ele não se levanta mais como aquele que sangrava, porque enquanto ele está orando, enquanto ele está abatido, enquanto ele está sendo ali tentado pelo diabo, ao mesmo tempo em que tudo isso acontece com o Senhor Jesus, ele se fortalece na sua oração. Meu querido, entenda uma coisa. Eu não sei o que é que nós temos passado esses dias em casa, o que nós temos visto no mundo, são coisas que nós não esperávamos, ninguém poderia prever o que estava acontecendo. Então tem muitas pessoas hoje que têm se desesperado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. No momento de alegria, no momento de desespero, no momento em que nós não sabemos o que fazer, tem uma coisa que em toda e qualquer situação nós precisamos fazer, é aquilo que o Senhor Jesus fez: dobrarmos os nossos joelhos, nos orarmos, nos humilharmos diante de Deus e clamarmos a esse Deus, porque do alto e sublime trono Ele irá nos responder, Ele estará conosco e Ele mandará o auxílio. O texto bíblico diz que Ele é o auxílio bem presente na hora da angústia. Portanto, meu irmão, eu olho para esse texto bíblico e vejo isso se cumprir na vida de Jesus. Quando ele agora busca ao Senhor, ele clama a Deus. Observe que como é que ele entra naquele local. Lá no jardim não teve cântico, lá no jardim não teve a alegria, lá naquele jardim não teve aquilo que era comum ao encontro de Jesus. Naquele jardim, ele separou os seus discípulos, houve oração, houve pranto e houve lágrima. Foi assim que iniciou a entrada de Jesus no jardim. Agora observe como é a saída dele, porque a oração que ele faz ao Senhor, o Senhor envia um anjo, e esse anjo vem fortalecendo ele.
Ele inclinado ali, diz o texto bíblico em Lucas, em que ele se levanta de sua oração. Então ele agora busca os seus discípulos e diz aos seus discípulos: levantem, vamos, porque aquele que irá me trair já chegou. Diz o texto bíblico ainda nos demais versículos, nos demais evangelhos, que agora ele se dirige ao encontro daquele que viria o trair, Judas, e encontra-se com Judas, e a expressão de Jesus com Judas é: o que fazes aqui, amigo? Os discípulos então, ao verem que Jesus está sendo preso, Pedro tira de uma espada e ainda tenta ali atacar um dos homens, decepando-lhe a orelha, e Jesus o repreende, porque por aquilo ele foi constituído, foi por aquele momento que Jesus veio. Toda dor e toda angústia do Senhor Jesus lá no Getsemane só tem uma explicação: foi por amor. Por amor a mim e por amor a você. Hoje, as pessoas ainda celebram a Páscoa, e vou dizer isso com cuidado. As pessoas celebram a Páscoa, eu vejo ainda as pessoas celebrando com os costumes judaicos, algumas pessoas com costumes católicos, as pessoas compram peixe, as pessoas compram pães sem fermento, amargas, e celebram a Páscoa. Mas nós precisamos compreender uma coisa: essa Páscoa que é celebrada dessa forma, ela faz menção, ela lembra de uma passagem no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou sobre os israelitas e os livrou da morte, porque o Senhor tinha dito aos israelitas que estavam escravos no Egito, que eles deveriam matar um cordeiro e passar o sangue nas portas, para que no dia que o anjo da morte os visitasse, não entrasse na casa deles. E naquele dia que o anjo da morte veio, não entrou na casa de nenhum israelita. Eles foram livres da morte e ao mesmo tempo puderam sair do Egito, não eram mais escravos. A Páscoa judaica faz essa memória, traz essa lembrança de que eles estavam livres do Egito e que não haviam morrido. O Senhor Jesus estava celebrando essa Páscoa momentos antes de ir para o Getsemane. E lá no livro de Lucas é descrito que o Senhor Jesus diz depois de comer, depois de ceiar, pega o cálice e diz: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Devemos fazer isso sempre que bebermos e comermos em memória dele. Sabe, meu amado, a Páscoa, como um motivo de reunirmos a família, como um motivo de celebrarmos ali, principalmente com aqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus, eu acredito que seja válido. Mas para os cristãos de hoje, precisam lembrar de que a nossa Páscoa é Cristo, não é um coelhinho, não são as celebrações religiosas, não é um dia no ano nós tirarmos em celebração ao Senhor e deixarmos de comer isso ou aquilo e fazermos alguns jejuns. Isso deve ser feito constantemente em memória dele. Porque a morte que esperava por nós, que nos era certa por causa do nosso pecado e da nossa transgressão, diz o texto bíblico que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e cravou na cruz do Calvário. Aquilo que deveria ser para mim e para você, o Senhor Jesus tomou sobre ele. A nossa Páscoa é Cristo, esse crucificado e ressurreto, aquele que foi para a cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aquela angústia lá no Getsemane é porque ele enxergou toda a dor e todo o sofrimento que caberia a mim e a você. E ele não recuou, ele não desistiu da cruz e do sofrimento, porque ele continua olhando para mim e para você não como merecedores, mas porque ele nos ama. Porque ele nos ama, ele foi à cruz. E porque ele foi à cruz, eu e você, hoje celebramos a Cristo.
não no dia de Páscoa, não no domingo de Páscoa. Celebramos a Cristo todos os dias. O nosso deitar, o nosso levantar deve ser para glorificar e exaltar aquele que nos libertou da morte, daquele que nos libertou das amarras do diabo, aquele que nos libertou do pecado. Hoje eu e você podemos dizer: eu sou livre. Nós não somos mais presos, escravos, reféns do pecado, porque o Cristo nos libertou, porque a morte do Senhor lá naquela cruz foi para nos dar a liberdade e para nos trazer vida. Portanto, meu querido, Getsemane nos ensina que o Senhor Jesus, apesar de todas as suas dores e de ser Deus, ele não foi para a cruz porque nós somos merecedores. Nós não temos que fazer uma oração de determinação, determinando quem que Deus pode nos dar. A nossa oração não pode ser: Deus, eu exijo, como alguém que possa exigir algo de Deus, porque aquilo que cabia a nós, aquilo que éramos merecedores, era a morte por conta do nosso pecado. Mas pela graça, eu e você fomos libertos. Eu e você fomos livres. O Senhor Jesus foi até aquela cruz para nos trazer vida e vida abundante. Portanto, eu quero convocar você a nesses dias nós fazermos uma reflexão um pouco diferente. Não como as pessoas que comem e bebem e se divertem celebrando uma pretensa Páscoa. Não como as pessoas que jejuam religiosamente, dizendo estarem celebrando a Páscoa, mas que durante todos os dias dos anos têm esquecido do verdadeiro Cordeiro Pascal, têm esquecido que nós devemos viver como a Imago Dei, como a imagem de Deus, como aquele que reflete a santa e gloriosa imagem do Senhor. Quero fazer um desafio a toda a igreja do Deus vivo, a você que me ouve, a vivermos para glorificar aquele que morreu em meu e em seu lugar. Quero desafiar você a fazer uma oração humilde e sincera diante de Deus, humilhando-se e prostrando-se diante daquele que pode nos responder e mandar o auxílio. Quero desafiar você a ter um local comum de oração, de encontro com Deus, aonde nós possamos buscá-lo e encontrá-lo todos os dias, quando nós dobramos os nossos joelhos. O meu desafio para você é que nós venhamos a nos humilhar diante desse Deus, o reconhecendo como Pai, como soberano, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Lá no Getsemane, Jesus mudou a história da humanidade. O Senhor Jesus transformou o nosso futuro, nos deu novas vidas, novos horizontes. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, transformou aquele que estava destinado à morte para a vida. Por isso eu quero desafiar a igreja a viver de forma intencional, a buscar o Senhor todos os dias, não só na Páscoa ou nesse período que nós chamamos de Páscoa, que é a festa católica, judaica, mas que nós vivamos a Páscoa todos os dias. O nosso jejum, a nossa devoção, a nossa oração, o nosso clamor deve ser todos os dias. Portanto, eu quero proclamar, quero convidar, quero desafiar a igreja a levantarmos um clamor pelo mundo, o mundo que ainda não conhece a Cristo, o mundo que só conhece as festas da Páscoa, como o coelhinho da Páscoa, como o ovo da Páscoa, que só conhece a Páscoa pelo que compra durante esse período e que tem desconhecido o verdadeiro sentido da Páscoa, que tem desconhecido o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então eu quero convidar a igreja a orar pelo mundo,
que é carente das nossas orações. Eu quero encerrar aqui parabenizando os amados irmãos da nossa igreja que têm celebrado aí mais um ano de vida. Então eu quero orar por esses, Bárbara, do louvor, a Bárbara, nossa bailarina, a esposa do Sandro, o Eduardo, jovem que tem buscado ao Senhor, e o Rian, uma criança que tem alegria imensa em orar e a buscar ao Senhor. Quero orar por esses, por mais alguém que possa ter esquecido aqui, e orar ao Senhor para que o Senhor, através do seu Espírito, alcance os perdidos e que use a nossa vida para proclamar as verdades do Evangelho àquele que ainda não o conhece. Então eu convido você nesse momento a curvar sua cabeça e orar comigo em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, santo e eterno, eu quero apresentar inicialmente, ó Deus, aqueles nossos irmãos que têm aniversariado esses dias, que o Senhor conceda a todos eles, os que nós mencionamos aqui, aqueles que por algum motivo nós esquecemos, nós não mencionamos, mas que o Senhor não esquece deles, que o Senhor, ó Deus, possa prover saúde, ó Deus, e todo o meio que eles possam sobreviver glorificando e exaltando o Teu nome. Por isso eu peço a Deus que o Senhor nunca deixe que falte o alimento diário, o seu pão, ó Deus, no seu celeiro, mas que todos os dias o Senhor traga abundante alimento para que ele possa se alimentar e que possa levar aqueles que também não têm. Deus Santo e Eterno, assim eu peço que o Senhor visite também aqueles que ainda não te conhecem, aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram um encontro contigo, mas que o Senhor use a tua igreja, use a nós para levar, ó Deus, ao Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno contigo. Deus Santo e Eterno, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor suportou toda dor, humilhação, sofrimento, ó Deus, e o desprezo de todos que te cercavam por amor a mim, por amor a nós, por amor à tua igreja. E é por isso que nós podemos hoje dizer em alto e bom som, nós somos livres do pecado, porque a cruz de Cristo nos libertou. Deus, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, Deus os abençoe e fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amanhã pela manhã, 9 horas, eu quero lhe convidar a mais um encontro aqui nas redes sociais. E vamos orar para que em breve nós possamos estar reunidos novamente. E quero convidar os amados irmãos aí da igreja, eu vou publicar agora um link para nós estarmos reunidos aí no aplicativo Zoom. Então, Deus os abençoe. Até amanhã pela manhã, em nome de Jesus.